Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Neste vídeo, semanalmente, nós comentamos a lição de adultos, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, trimestralmente. E fazemos aqui o nosso comentário breve, e tentamos fazer esse comentário em 10 tópicos para que você tenha aí uma abrangência maior de todo o assunto, uma sistematizada do assunto e, de repente, uma ideia nova. Se você está assistindo esse canal pela primeira vez, aconselho a você a se inscrever no canal, dar aí o like, que é muito importante para o canal, fazer o seu comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo, né? E também compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com o seu pastor, com as ovelhas da sua igreja, com seus alunos da classe Escola Dominical, enfim, para todos aqueles que tenham interesse em estudar a Palavra de Deus. Nós já temos gravado cerca de 170 vídeos e desde já agradeço muito aos 16 mil inscritos neste canal, aos comentários, que recebemos toda semana, que sempre acrescenta muito para nós. Muito bem, queridos, sem mais delongas, nós vamos estudar hoje a lição número 6 para 8 de agosto de 2021, cujo título é O Profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Esta lição faz parte do conjunto maior, que é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. E hoje vamos estudar então sobre o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Enumeramos aqui 10 tópicos que logo mais estaremos passando para os irmãos. O texto áureo nos diz assim: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esse texto se encontra em 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9. Nossa verdade prática nos diz assim: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Nossa leitura bíblica se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 15. Nos diz assim o texto sagrado: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco.
Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E, tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda. E Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas, que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Texto maravilhoso, irmãos, que vai servir de fundamento para a exposição da lição. O primeiro tópico da lição vai falar sobre a despedida de Elias. O segundo tópico, o pedido ousado de Elias. E o terceiro tópico vai falar sobre Eliseu toma a capa de Elias. E, por fim, temos, então, uma conclusão. Então, esse é o texto, né? Lemos a verdade prática, lemos o texto áureo e o texto que vamos tomar como fundamentação. Porém, eu quero enumerar 10 tópicos para que nós possamos, então, dar uma olhada na lição aqui como um todo, ok? Tópico número 1. Profeta Elias e seu legado de excelência. Um tópico, irmãos, fácil de nós discorrermos lá com a nossa classe de escola dominical, porque você vai ler a história de Elias e você vai ver todo o legado que ele deixou para Eliseu. Nós tivemos até uma lição e eu acredito que na playlist desse canal você vai encontrar uma lição passada que nós tivemos, o legado de Elias para Eliseu. Então, Elias deixou muito conteúdo, deixou um grande legado para o profeta Eliseu. Nós vemos em Elias um homem de coragem, vemos em Elias um homem de fé, vemos em Elias um homem firmado na palavra de Deus, vemos em Elias um homem de renúncia, não é? Vemos em Elias um profeta de excelência. É tanto que lá no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, né, juntamente com Jesus, Moisés está ali representando a lei e Elias representando os profetas. Então, Elias foi um profeta de excelência e nós podemos colher muitas lições preciosas observando o ministério desse homem de Deus e essas boas lições que ele deixou para Eliseu, nós chamamos isso de legado. Primeiro ponto nosso, profeta Elias e seu legado de excelência. Não foi um legado qualquer, foi um legado de excelência. Segundo lugar, nós vamos ver profeta Elias como um mentor de Eliseu, como um orientador de Eliseu. A gente pesquisando na história, o profeta Eliseu, ele andou junto com Elias aproximadamente 8 a 10 anos, ali juntinho com ele, e o profeta Elias não foi só um amigo de comunhão, um companheiro de jornada, mas ele foi um professor na vida do profeta Eliseu. Não é? Todas as atitudes de Elias, Eliseu estava junto ali observando a sua vida de oração, a sua vida de comunhão, a sua coragem, não é?
né? Enfim, tudo aquilo que o profeta Elias fez e Eliseu foi ali acompanhando. Quando nós vamos aqui para a leitura, irmãos, do nosso texto bíblico, nós vamos ver que Elias partiu com Eliseu de Gilgal, depois eles foram a Betel, depois eles foram para Jericó e depois eles foram para o Jordão. Esses lugares, todos eles têm uma grande simbologia. Não dá tempo nós falarmos aqui de grandes eventos que aconteceram nesses lugares. E a gente precisa entender que o profeta Elias não simplesmente passou por aqueles lugares com Eliseu, mas ali eram lugares onde havia acontecido algo especial da parte de Deus. E certamente o profeta Elias ia ensinando a Eliseu, mostrando aquelas cidades onde se realizaram coisas que eram fundamentos para o ministério do profeta Eliseu. Então, Elias, ele foi um mentor, não é? Lá em 2 Reis, capítulo 3, versículo 11, vai falar que Eliseu deitava água nas mãos de Elias, né? Então ele servia a Elias. E todo esse tempo deles andando juntos, irmãos, né, nós podemos entender que com a permissão de Deus, claro, né, o profeta Eliseu ia aprendendo muita coisa com o profeta Elias. Afinal de contas, Elias descobriu que seria trasladado e que deixaria como seu sucessor o profeta Eliseu. Não é de admirar que Elias tenha passado muitas informações, muitos ensinamentos e Eliseu, como um bom aluno, como um bom discípulo, né, como um bom seguidor do profeta Elias, também foi absorvendo todas essas lições interessantes. Então aqui nós temos, né, que Elias partiu com Eliseu de Gilgal e disse Elias a Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Betel. E ele não fica, mas ele vai para Betel. Depois o profeta Elias diz, fique aqui que eu vou a Jericó. Ele diz, não, eu vou também com o Senhor. E vai acompanhando, né? Fica aqui que eu vou ao Jordão. Ele vai também, vai acompanhando e vai certamente por todos esses lugares que ele vai passando e vendo os acontecimentos, ele vai aprendendo. Então, eu quero colocar aqui Elias como um mentor, um orientador do profeta Eliseu. Terceiro tópico também para a gente analisar, eu separei 5 tópicos para falar de Elias e 5 para falar de Eliseu. Então, primeiro, profeta Elias e seu legado de excelência. Segundo lugar, profeta Elias como mentor de Eliseu. Terceiro lugar, profeta Elias e o seu limite ministerial. Está aqui algo, irmão, que a gente precisa entender, né? O nosso ministério tem um limite, né? De repente, hoje, você está novo, eu estou novo, né? Então a gente prega na igreja, é convidado, o nosso sermão é apreciado, as pessoas te elogiam, né? Mas vai chegar o tempo, irmão, que isso vai passar. E como disse um determinado pastor, talvez você não seja convidado nem para fazer uma oração. O tempo passa, todas as coisas passam, né? E o profeta Elias, profeta que desafiou os profetas de Baal, os profetas de Azerá, o homem que determinou que não choveria e só choveu sob a sua palavra, né? Enfim, um profeta usadíssimo por Deus, mas nós vemos que o seu ministério tem limite. Chega o tempo que Deus fala com ele, olha, Elias, vá lá ungir a Eliseu, profeta, em teu lugar. Vamos ver aqui no tópico 1 e subtópico 1 da nossa lição, que fala aqui, o ministério de Elias termina. Parece um sonho, mas é verdade. Elias realizou grandes feitos em seu ministério profético, foi vitorioso diante dos profetas de Baal e Azerá, conforme o primeiro livro dos Reis 18:40, foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar e direcionar os reis, conforme o primeiro livro dos Reis 17:1, foi alimentado de forma milagrosa por Deus em tempos de adversidades, primeiro livro dos Reis 19:4-6.
No entanto, mesmo diante de tamanhas realizações, chegou a hora de o profeta encerrar sua missão na terra. Como o apóstolo Paulo, que no final da sua carreira ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isto vai acontecer na vida de todo servo de Deus. Combate o bom combate, termina a carreira, e o que temos que se fazer é guardar a fé para recebermos aquela coroa de glória que está reservada para os servos do Senhor. Muito bem, então, profeta Elias e o seu limite ministerial. A síntese do tópico 1 está escrito assim: todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é um alvo a ser alcançado. Amém. Graças a Deus. Vamos então para o nosso quarto tópico. Elias, um profeta inspirador. Também muito interessante. Vamos para o tópico 2 e subtópico 3. Aqui o título diz: Elias, a inspiração de Eliseu. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Isso para ele não era difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. Eu tenho um conceito de liderança que eu digo sempre: liderança é a arte de comandar pelo exemplo, pela persuasão e pela inspiração. Eu tenho falado muito isso ultimamente com os obreiros, da igreja onde dirijo. Falei agora há pouco numa reunião de lideranças. Eu falei: olha, irmãos, nós não somos líderes apenas para determinar, para comandar, para mandar, não é? Não, nós somos líderes para gerar nas pessoas inspiração. Nós somos fontes de inspiração. Quando você, obreiro do Senhor, você, minha irmã, meu irmão, que é uma liderança, é uma referência na igreja, quando você está na escola dominical, você não está apenas dizendo à igreja que você está ali sentado aprendendo. Você está sentado aprendendo, mas eles olham para você e dizem: se o meu pastor está ali sentado, se o meu líder de mocidade está ali, se a minha dirigente do círculo de oração está ali, se os obreiros estão ali, é porque aquilo ali é importante. E isso, irmãos, vai gerar neles inspiração. Eu quero dizer que você sentado e calado, se você é uma figura de peso, você vai gerar inspiração nas outras pessoas. Vamos então para o nosso próximo tópico, que é o tópico número 5. Elias, um profeta realista. Onde nós encontramos isso aqui, pastor Walter? No versículo 10, aqui da nossa leitura, quando o profeta Elias diz a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, versículo 9, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse o profeta Elias, coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não, não se fará. Elias é realista, irmãos. Eliseu acha muito bonito o ministério do profeta Elias, um ministério de milagres, um ministério de autoridade, um ministério de poder. E não é que muitas vezes nós somos tentados a pensar que isso tudo é de graça, que isso cai do céu assim, sem que haja nenhum esforço, que a gente não se mexa e tudo mais. E todos nós aprendemos que um ministério cheio do Espírito Santo, ele tem um preço, Um preço de oração, um preço de leitura da palavra, muitas vezes jejum, renúncia e tudo mais. Não é fácil, não é de qualquer maneira que nós temos um ministério de avivamento, um ministério de poder. Há muita gente por aí que pensa que é só subir em um púlpito
e dá 3 gritos para lá, 3 gritos para cá, não é? E a coisa vai acontecer, ou dizer um chavão aqui, um chavão ali, não é? Que as pessoas querem ouvir, e muitas vezes isso gera, né, um tumulto no meio do povo, e aí alguém pensa que ministério de poder é isso, mas não é. Todo homem que teve um ministério de êxito, ele tem uma vida consagrada, e uma vida consagrada deriva de uma vida de disciplina, e uma vida de disciplina sempre é dolorida. Aprenda esta lição. Então, o profeta Elias é realista. Tudo bem, meu filho, você está querendo ser usado como eu sou usado? Não é? Você está querendo que Deus faça com você como fez comigo? Então se prepare, porque a coisa não é fácil. Então, nós vemos em Elias um profeta que não vive de ilusão, mas um profeta realista. Não é? Eu creio que hoje, nós como lideranças, nós como ensinadores, você que é professor de escola dominical, nós não podemos ficar com essas mensagens mamão com açúcar, não é? Sem dizer a verdade para o povo, escondendo os textos que muitas vezes confrontam a vida daquela pessoa e ficar somente a vitória está chegando e você amanhã vai ser vitorioso e amanhã você está com a chave do carro na mão e amanhã você vai ser o gerente da empresa e depois de amanhã vai ser o dono e é tudo que todo mundo quer ouvir. Mas nós temos que ser realistas, não é? Examina a palavra e ensina a palavra em sua realidade. Elias é um profeta realista. Então, quanto a Elias, eu destaquei aqui esses pontos. Profeta Elias e seu legado de excelência. Segundo lugar, profeta Elias como mentor de Eliseu. Terceiro lugar, profeta Elias e o seu limite ministerial. Tudo acaba, né? Quarto lugar, Elias, um profeta inspirador. E, quinto lugar, Elias, um profeta realista. Agora vamos falar um pouco, né, do profeta Eliseu, porque eu estou olhando o título aqui, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Então nós temos que falar pelo menos um pouquinho de cada um. Então, profeta Eliseu, sexto lugar, profeta Eliseu e seu exemplo de perseverança. Eu acho interessante, irmãos, não vou ler para que o vídeo não fique longo, mas do versículo 1 ao versículo 6, você vai ver esses episódios onde Elias diz, fique aqui em Betel, que eu vou até Jericó. Ele diz, não, eu vou com o Senhor. Olha, fica aqui em Jericó, que eu vou ao Jordão. Não, eu vou com o Senhor. Isso, irmãos, nós vemos no profeta Eliseu um exemplo de perseverança. Ele não desanima, né? Eu não posso afirmar categoricamente, porque a Bíblia não diz, mas será que passando por esses lugares não havia provação? Não é? A gente pode, aí por inferência, né, a gente dizer, não, certamente, porque andar ao lado de Elias era andar do lado da prova. Elias era muito provado. E um profeta, para ser aprovado, que era o novo profeta, ele tem que passar na prova. Então, nós podemos conjecturar que ele passando por esses pontos, né, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, ele vai passando por lugares de provas, não é? Mas ele não desiste. Fique aqui que eu vou, como se dissesse, olha, fique aqui porque o negócio lá vai ser barra pesada. Não, eu vou com o Senhor, né? E ele acompanha. Então, nós vemos em Eliseu um exemplo de perseverança. E se nós não tivermos perseverança, nós não chegaremos a lugar nenhum. Hoje nós vivemos uma época, século 21, de uma geração muito fraca, uma geração que não persevera. Começa uma aula de música, não termina. Começa um curso de inglês, não termina. Começa uma faculdade, não termina. Começa até um namoro e não termina. Então, muito complicado. Tópico 2 e subtópico 1 vai falar sobre a fidelidade de Eliseu. Mas aqui tem uma informação para nós. Olha, antes de Deus levar Elias num redemoinho ao céu, ele mandou o profeta fazer uma viagem da cidade de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu que ele não precisava ir, mas Eliseu respondeu, não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes para Eliseu voltar, mas ele se recusou.
conforme segundo livro dos Reis 2, de 1 a 6. Para Eliseu era uma honra servir Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Irmãos, coisa boa é você ter convicção da sua chamada. Quando você tem convicção da sua chamada e sabe quem te chamou, não há barreiras, não há dificuldades, não há gigante que você não ultrapasse, porque maior é aquele que nos chamou. Muito bem, então, Eliseu, um exemplo de perseverança. Em sétimo lugar, eu coloquei aqui, profeta Eliseu e seu pedido sábio. Né? Nós voltamos de novo naquele pedido, né? Elias pergunta para ele assim, pede-me o que queres que te faça. Ora, irmãos, um profeta que multiplicou lá, né? Que na casa lá da viúva não faltou farinha na panela, nem azeite na botija, né? Um profeta que orou e o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, né? Um homem de uma profunda intimidade. Eliseu talvez não fosse um homem velho, e quem sabe quantas coisas Eliseu poderia pedir. A gente sempre imagina, não é, a mentalidade jovem de hoje, né? Se houvesse essa pergunta para mim, para você, né? O que nós pediríamos, né? Uma sociedade extremamente materialista, preocupada com os bens, né? Aqui da terra, o que nós pediríamos? Essa reflexão nós fizemos naquela lição que tratou de Salomão, né? O que ele poderia pedir? O Senhor diz, peça o que você quiser. Ele diz, eu quero sabedoria para governar este teu tão grande povo. Que pedido sábio. E também, irmãos, o profeta Eliseu, ele poderia pedir muitas coisas, mas ele pede porção dobrada do espírito de Elias, né? Ou seja, profeta Elias, eu quero ser usado como o Senhor é, e de forma dobrada, né? Tudo isso que eu presenciei ao longo da nossa caminhada juntos, eu quero que comigo aconteça de forma dobrada. E eu nunca contei, não vou afirmar aqui, mas dizem que ele realizou mais milagres, né? Quase que o dobro dos milagres que Elias realizou. E aqui na nossa lição vai dizer que fora Jesus Cristo, nenhuma outra pessoa na Bíblia, né, foi tão usada em milagres como o profeta Eliseu. Mas um pedido com sabedoria. Isso nós podemos refletir de forma muito especial, né, irmãos? Deus, ele está a nos ouvir. Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, e ao que bate, abri-se-lhe-á. Também ele diz, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Existe uma porta aberta, né? Existe uma legalidade para as nossas orações. Agora, nós precisamos orar com sabedoria. Pedimos a Deus, já que a gente ora, vamos pedir assim, Deus, me dê sabedoria na minha oração, porque Tiago vai dizer que nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal. Quem disse isso foi Tiago em sua carta. Então, irmãos, a gente precisa pedir a Deus sabedoria, não é? Alguém ensinando há poucos dias, eu achei muito interessante, essa pessoa disse que quando você pede a Deus algo, e esse pedido está alinhado com aquilo que Deus quer fazer na terra, é a resposta certa. E esse pedido é um pedido de sabedoria. Muito bem. Vamos então para o nosso tópico número 8. Profeta Eliseu e seu ministério confirmado. Isso é muito interessante, irmãos. A pessoa dizer assim, eu tenho uma chamada de Deus, eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou professor de escola dominical. Isso é o que nós estamos dizendo. Agora, o que vai dizer se eu sou, se você é a confirmação do nosso ministério. O que é a confirmação? É a autenticação do Senhor, é o resultado do trabalho das nossas mãos. Eu vou ler aqui só o que está contido na interação do professor. Olha que interessante.
a importância de se ter um sucessor ministerial e que esse sucessor seja confirmado por Deus. A Bíblia diz que Eliseu ficou com o manto utilizado por Elias. Está lá em 2 Reis 2,13. Quando Elias foi levado ao céu, Deus começou a confirmar o ministério de Eliseu através da operação de muitos milagres. 2 Reis 2:13 a 25. Em toda a Bíblia, com exceção de Jesus, foi o que nós citamos, nenhuma outra pessoa teve tantos milagres registrados por intermédio de seu ministério quanto Eliseu. Os milagres eram a confirmação de que Deus estava com ele. Se Deus estava com ele, era a confirmação de que ele realmente era um profeta do Senhor. Então, um ministério confirmado pelo Senhor. 9º lugar, Eliseu e Elias, profetas em comunhão. Eu achei bom colocar isso aqui, porque 2 homens de Deus, 2 homens usados por Deus, 2 homens chamados por Deus, sendo que um está passando o cajado, sendo que um está terminando o seu ministério e o outro está começando. Isso aqui, irmãos, muitas vezes é muito conflituoso em nossos dias no meio do ministério. Questão de ciúme, questão de inveja, não é? Ora, o ministério está passando, está vindo um novo. Esse novo, não é, muitas vezes se destaca muito mais, é mais aclamado, né, mais louvado e tudo mais. E a gente precisa acostumar com isso, porque nós tivemos o nosso tempo também, né? E agora o nosso tempo está passando, está vindo outro. Então, essa questão de ciúme, essa questão de inveja, irmãos, tem prejudicado muito até a transferência do legado, né? A transferência do poder, vamos colocar, entre aspas, de um para o outro, porque cria um ciúme e daqui a pouco alguém já semeia alguma coisa e ao invés de eles terem comunhão, começa uma intriga e fica uma coisa feia. Eu acho que é bonito, quem vem trabalhando aqui há muito tempo, não é? Tem ali o sucessor, não é? Alguém que Deus está direcionando nessa posição. Vamos ajudar a pessoa, para que a pessoa, quando chegar aqui na posição, não sofra tanto. Mas não é o que nós temos visto rodando aí pelo Brasil. Mas Eliseu e Elias, mesmo Elias sabendo o que iria acontecer, Eliseu sabendo o que iria acontecer, eles vivem em comunhão. Olha o 3º tópico e o subtópico 1. A comunhão de Elias e Eliseu. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, o que denota intimidade e comunhão entre os dois, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o elevou num redemoinho. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus. Agora imagino aqui, se Elias vivesse brigando com Eliseu, Eliseu invejando Elias, Elias com ciúme de Eliseu, talvez nem esse traslado teria acontecido. Mas a prova é que Elias manteve a sua posição, o seu reconhecimento, e Eliseu manteve a sua posição e o seu reconhecimento. Quando Elias não existia mais, então foi arrebatado, né? Então Eliseu assume a posição e toca o barco aonde o seu mestre, o seu mentor, deixou. Muito bem. E caminhando então para o nosso último tópico, profeta Eliseu. Um trabalho secreto com honra pública. Outra coisa muito interessante. Nós vamos ver no 3º tópico e subtópico 2, que vai falar sobre a capa de Elias. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi herança que o profeta deixou para o seu servo Eliseu, que lavava suas mãos. Ela legitimou o ministério dele publicamente, ao tocar nas águas do Jordão e dividi-las para uma e outra banda,
Esse episódio foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre Eliseu. Muita coisa nós fazemos no secreto. Ninguém vê nossa oração, ninguém vê as nossas lágrimas, ninguém vê o nosso clamor, muitas vezes o desprezo, ninguém vê, né? Mas quando Deus quer te honrar, Ele também não te honra em secreto, Ele te honra publicamente. Por isso que a ordem é: dê esmola em secreto, ore em secreto, jejue em secreto, e o teu Pai que vê lá do céu, Ele vai te honrar publicamente. Ele te vê em secreto, mas Ele te honra publicamente. Que Deus assim nos abençoe, meus amados irmãos. Graças a Deus por mais uma lição. Espero que esses tópicos tenham aberto a sua mente para um novo horizonte, uma nova perspectiva. E se nós pudermos ajudar, eu fico muito feliz por você. Receba um abraço carinhoso aqui do pastor Walter Pereira, do nosso querido estado de Alagoas, capital mais bela desse país, Maceió. Que Deus assim abençoe vocês. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não é? Comente o vídeo, diga de onde você está comentando o vídeo e dê aí também o seu like. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.